Gente, boníssima tarde. Estamos aí, dia 23, né, de setembro, início da primavera, aqui no Hemisfério Sul, sobre a atração gravitacional, né, força gravitacional da Lua cheia. Hoje, né, estamos iniciando aí mais um Syncap semanal do Ciclo Ordinário, já trazendo aí, finalmente, né, a, o resolvimento, ou a resolução, a resolução, o acerto, né, da renovação do ano 8 do Zoom People Spring, né, 2024-2025. Depois eu vou explicar um pouco mais para frente qual foi o embrolho que aconteceu, mas a gente finalmente conseguiu, então nós já estamos voltamos para a conta Pro original, né? Então já estamos na conta Pro. Essa já é uma boa notícia. E temos aí uma série de coisas para conversar para essa semaninha, na reta final, né, de setembro, né? E eu acredito que vai ser bacana a gente poder passar por todos esses pontozinhos, né? Fazer o registro para quem quiser conferir depois, né? O que está no horizonte dessa semana para a gente, tá bom? Então, sem mais delongas, né? Está chegando o Pablo aí. Sem mais delongas, passo para você, Atos, para você fazer seu check-in e a gente. Depois você pode passar para o Pablito, o Pablo que está chegando aí, a gente começa o nosso Syncap do Ciclo Ordinário dessa semana. Obrigado, Vini. Primeiramente, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que a pessoa for ver a gravação. Eu chego bem, cara. Chego bem, mas com um pouco de dor de dente. É uma situação que eu tenho que resolver em breve. Mas fora isso, tá tudo certo, as coisas estão caminhando. Passo para você, Pablo. Pablo, tá aí? Não estamos te ouvindo, não sei se você está falando. Opa. Tô aqui. Chego bem. Hoje estou aqui na cidade, fiz um exame do coração hoje que o médico pediu. Hoje estava fazendo um check-up e estou benzão agora. Passei por mim. Então, gente, como a gente costuma fazer toda semana, a primeira coisa que nós fazemos é, fora o check-in, dar um update, né? Regenerativo, né? Pessoal seu, né? Ou seja, o que você vem fazendo em termos de hábitos, né? Mudança de hábitos, em termos de ou terapias, em termos de costumes mesmo, hábitos e costumes, enfim, e qualquer coisa que você sinta que de muitas formas está te regenerando, quer dizer, você está incorporando como parte, ou você está criando consciência, né? Ou você está incorporando como parte do seu dia a dia, né? Como a gente costuma falar. Então vamos começar por você, Pablo. Fora você ter ido ao médico para fazer um check-up do coração, que legal. Que mais que você tem incorporado no seu dia a dia, né? De mudança de hábito, que você identifica como sendo uma coisa regenerativa? Bom, aí eu tô fazendo de regenerativo agora no momento. Plantei 3 árvores esse final de semana. Estou mais agora no campo, na zona rural, na estação ecológica Rio das Contas. Depois do Agrofloresta Down, a gente está planejando um viveiro de mudas nativa, agilizar a área de plantio do projeto da Agrofloresta Down também. Amanhã eu vou colher cacau. São os processos novos, atuais, são esses agora. Fazer mudas, plantação e seguindo aí na agricultura familiar. Seus planos são esses. Fala aí, Atos. Valeu, Pablo. Cara, interessante isso. Eu posso dizer que de regenerativo, de hábito meu mesmo, que eu estou adotando,
Semana passada eu comecei uma aula de dança. Comecei a fazer aula de dança, para aprender a... Enfim, eu acho que isso regenera de vários aspectos, né? Da um momento de alegria, um momento de interação com outras pessoas, conhecer outras pessoas, aprender novas habilidades, mexer com o corpo, que libera endorfina e nos proporciona bem-estar. E, e é isso. Acho que é uma coisa que eu sinto que vai ser bem regenerativo para mim. E tenho malhado constantemente também, tô fazendo academia, tô indo todo dia, então tô dando mais atenção assim para minha saúde mesmo, né? Já tô com 39 anos, ano que vem faço 40 e, enfim, a gente tem que se cuidar, né? Eu acho que considero isso bem regenerativo, não só para o corpo, como também para a mente, né? Então, celebro, assim, compartilhando isso com vocês. Legal, que você está conseguindo fumar menos, Atos? Cara, não. A resposta curta não, mas já tá no radar isso. Tô controlando, sim. Não posso dizer que consegui fumar menos, mas isso está no meu radar e tô procurando evitar, deixar para depois e tal. Mas, enfim, uma coisa de cada vez. Tá certo, querido. Tá certo. Bem, gente, com relação a mim, eu estou muito aos pouquinhos fazendo uma coisa que. Só para vocês entenderem, eu sempre fui uma pessoa muito móvel, né? Muito de mobilidade, né? Eu sempre tive uma vida mais de nômade do que sedentária. Então, acabei criando com o tempo, né, uma consciência do quanto o movimento faz parte da vida, né? Então, o quanto o movimento é regenerativo. Então, mesmo que eu esteja mais sedentário, eu estou sempre em movimento. Ou seja, eu quero dizer o seguinte: eu posso passar aqui o dia todo na frente dessas telinhas, mas estou sempre em movimento. Estou sempre fazendo alguma coisa, sempre saindo, ou vou na cozinha, ou lavo, enxugo, ou saio. Eu estou sempre fazendo movimento. Então, eu considero que esse tipo de movimento, de consciência de que o movimento é importante, né? Junto, eu não estou falando de esporte, tá? Estou falando de movimento. Junto com a pranayama, você ter consciência com relação à sua respiração, né? Que é uma técnica que eu faço, sei lá, hoje eu acho que estou botando aí 23, 24 anos, que eu faço de manhã, sabe? Faça chuva, faça sol, de manhã, na hora que eu acordo, de noite, na hora que eu vou dormir, eu faço pranayama. Eu faço pranayamas com várias técnicas, né, de respiração. Vocês não fazem ideia, quer dizer, para quem pratica faz, né? Mas vocês não fazem ideia do quanto isso regenera o corpo, entendeu? Regenera mesmo os órgãos. Você sente que você tem um espaço de pulmão gigante. Você tanto pode fazer para se energizar, né? Ficar super energizado, como você pode fazer para você poder ficar super relaxado, né? Então, de manhã eu faço para ficar energizado e de noite para ficar relaxado. Mas, ao mesmo tempo, como eu tenho uma noção, fui criando ao longo do tempo uma noção da minha mobilidade, da minha fisicalidade, né? Eu sei que, por exemplo, se eu não estou fazendo, se eu não estou fazendo muita caminhada, por exemplo, se eu não estou fazendo muita trilha, entende o que eu estou falando? Se eu não estou nadando, coisas que eu gosto de fazer, sempre fiz ao longo da minha vida, eu tenho a consciência de que eu não posso fazer de uma hora para outra, vou caminhar 10 quilômetros, entendeu? Então, você adquire essa consciência, esse entendimento que você tem que começar de pequenininho, né? De passinho de formiga. Então, por exemplo, uma coisa que eu estou querendo retomar é as trilhas. Então, eu estou, aos pouquinhos, voltando a caminhar mais, espaços maiores, etc., até para poder voltar a fazer as trilhas. Por quê? Porque eu já mais ou menos coloquei no horizonte, junto com a Vânia, né? Que se não for esse ano, acho que não vai ser esse ano, mas vai ser ano que vem, a gente vai estar fazendo as trilhas montanhosas, tá? Lá do sul, do extremo sul, perto da região da Antártica, né? Ali. E a ideia é a gente fazer uma expedição mesmo, vai ser uma expedição, e vai passar por lugares com pessoas ligadas ao Commons, né? Que eu conheço das minhas viagens anteriores. Então eu preciso, nesse espaço de tempo desse ano para o próximo, né, adquirir aquela minha fisicalidade que me permitia, sei lá, atravessar 3, 4, 5 quilômetros de montanha, entendeu? Subindo, descendo, etc. Em suma, só para dizer que, para mim, é sempre uma coisa que está presente na minha cabeça permanentemente, né? Então, esse é o meu update assim, regenerativo, né, dessa semana. E já que Cauê
caiu de paraquedas aqui. Espero que ele tenha caído bonitinho, bacaninha. Cauê, fica à vontade para você fazer o seu check-in. Na sequência, você compartilhar algum update regenerativo, que eu sei que você está, né? Você está trazendo para a sua vida pessoal, né? Enfim, que pode ser de tudo um pouco, mudança de hábito, enfim, coisas que eu estava compartilhando aqui agora. Fica à vontade, querido. Vamos nessa. Opa, valeu, Vini. Salve, galera. Fala, Vini. Salve, Atos. Fala, Pablo. Bom, chego na mudança ainda precisamos entregar outra casa, agora começa esse outro aspecto da mudança, né? Tem que pintar e fazer todo esse processo. Meu computador novo chegou, tô felizão, tô aqui configurando ele. Peguei com Linux mesmo. Até agora eu não tive problema nenhum, assim, parece ser bem direto ao ponto. Eu Tudo que eu acho que eu preciso. acertei com você, né? Eu acho que eu acertei com você. Vai lá. E, bom, não sei se o Atos já falou aí, mas tem uma notícia legal também, fiquei felizão em saber. Bom, em relação à parte regenerativa da minha vida, eu acho que eu tô ramelando agora. Já faz 3 semanas que eu não faço exercício. Já, tipo, começou essa bagunça aí de mudança, tudo isso, e, nossa, um monte de coisa pra fazer, a Agroflashdown e Sylvie, nossa. E daí eu preciso me reencontrar, preciso me aterrar novamente. Por outro lado, hoje agora eu tenho um quintalzinho para eu poder pôr pé na terra, tô com o pé na terra todo dia, tô comendo as frutas do jardim que eu mesmo plantei, tô brincando com as minhas filhas bastante. Final de semana foi bastante, foi bem legal. É isso. É, e tem muita coisa acontecendo. Felizão que o Pablo tá chegando de novo. Semana passada acho que a gente conseguiu resolver um problema que ele estava tendo bem chato, que é pela forma que o Charmverse foi feito, né? Ele dá vários problemas. Se você é novo e você vai logo de um jeito, depois logo de outro, depois de outro, daí você acaba não conseguindo depois integrar essas contas. Daí você tem que entrar em cada uma, deslogar, retirar a conta, e a gente fez todo esse processo semana passada. Espero que tenha dado certo. E bora lá. Passo de volta para você ou passo pro Atos? Ou pro Passa para Pablo? mim. O ato já foi, querido. O ato já foi. Demorou. Então, gente, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, que a gente tem um monte de coisa bacana para compartilhar, para falar, para trocar ideia. Vou fazer aquele compartilhamento de tela, né? E, bem, vamos começar aqui. O update regenerativo nós já fizemos, né? Deixa eu abrir aí para vocês. Vê se abre para vocês aí. Tá bem lentinho, acho que eu vou tirar o número de abas aqui. Acho que agora foi, né? É. Deixa ele estabilizar primeiro. Foi sim, tava indo. Não, ele tem que dar uma estabilizada. Deixa eu dar uma estabilizada. Agora foi, Vini. Saiu de novo. Não, é terrível. Nós estamos com um problema muito sério de fornecimento de energia elétrica aqui na zona norte do Rio, entendeu? Está ficando muito frequente. A tendência é ficar cada vez mais frequente, na realidade. Mas vamos ver aqui de novo. Vou tirar umas abinhas, né? E tá tudo certo. Peraí. Vou tirar umas abinhas aqui. Eu não queria tirar nunca essas abinhas que estão rodando coisas, entendeu? Mas não vai ter jeito. Eu acho que agora vai, né? Tirei umas 15 abas aqui. Vamos ver se agora vai. Acho que agora vai, gente. Nossa. Ô, garoto. Vamos lá. Tirar o meu vídeo aqui também.
Tá? Acho que agora estabilizou, hein? Tá não. Então, gente, vou de cabeça aqui mesmo, tá? Vamos lá. O primeiro tópico que a gente tem aqui, tá? Vocês podem ver, acompanhar, tá no ponto de contato do Rerê, né? É a renovação, né? 2024, 2025 do People Spring. A gente foi realmente um levantamento muito rico, tá? Muito legal mesmo. Hoje, finalmente, eu vou conseguir fazer o post que eu queria ter feito já na semana passada, né? Infelizmente, não foi possível. Vocês estão me ouvindo? Porque está parecendo que eu estou travando aqui, não. Não, agora sim. Tá tudo ok. Dando para ver? Então, beleza. Então, vai ser bonito vocês verem como essa conta, né, o People Spring, ela de fato é uma infraestrutura de videoconferência, né, ligada ao Commons, ligada à cultura do usufruto comum, como de fato ela conversa com N pessoas, iniciativas e projetos peer-to-peer, né, e que também estão ligados à cultura, ao espectro, né, da regeneração, e da terceira invenção da democracia como modo de vida, né, e não só como instância de administração política do Estado. Né? Então, você tem muitos projetos. Os projetos peer-to-peer normalmente são projetos onde a dinâmica, a democracia é entendida como modo de vida, ou seja, um modo interativista, um modo de geração de geração de todo tipo de diferentes tipos de riqueza, diferentes tipos de formas de acesso, de realização de uma cidadania, né? A cidadania ela pode ser ressignificada, né, no âmbito do paradigma da localidade, não só da localidade. Enfim, é incrível. Então, você tem ainda realmente um volume, ao longo dos anos, foi criando esse volume de pessoas que estão vindo de vários lugares. O Rei, obviamente, fez e está fazendo, assim como o WTF 3 Pega a Visão Campus, faz um uso intenso, né, dessa conta, né, do People Spring do Zoom. Né? Então vocês vão poder ver aí as pessoas que chegaram junto, projetos, enfim, foi bem bacana. Isso é positivo. O ruim, o negativo, né, o negativo foi que, como infelizmente isso foi feito muito em cima do laço, né, muito em cima do laço, a gente estava com um tempo crítico, né, para fazer esse movimento. Né, um tempo crítico, um tempo pequeno. E com isso, na hora que a gente estava com recurso em mãos para poder fazer renovação, bateu justamente a coincidência, pela primeira vez da gente, 7 anos já fazendo isso, bateu justamente quando o sistema do Zoom, né, ele dá um tempo para aquela fatura que está em aberto, né, ser renovada ou não. Passou aquele tempo, não renovou, né, ele fecha e faz o downgrade da conta para o básico. Né? Então, foi justamente quando a gente fez o pagamento. Olha que loucura, né? O Zoom. A primeira coisa, o Zoom não deu acesso à área de pagamento, mas ele deu acesso à área de upgrade, né? Para o Zoom Conta Pro. Né? Aí eu e o Ivana fizemos esse movimento. Né? Depois que fez o movimento, a gente foi verificar que tinha fatura, né, de renovação de agosto, final de agosto, em aberto. E a gente tinha percebido que não estava parecendo que a gente tinha feito o pagamento efetivo, entendeu? Tipo assim, a gente tinha entendido que. Só vocês entenderem. A gente entendeu que no primeiro momento, né, como a gente não estava conseguindo acessar a área de pagamentos do Zoom, e só passar a tela perdão, de renovação não, de atualização, né, para a conta Pro, deu a entender que realmente a gente sofrido um downgrade, mas essa comunicação, ou seja, essa experiência de usuário, vamos botar dessa forma, do Zoom é terrível. Ela não te passa esse entendimento, nem mesmo no e-mail. Né? E aí, com isso, a gente achou que não
não tinha entrado. Aí quando a gente entrou, e que também não validou, né? O pagamento, esse primeiro pagamento que nós fizemos na fatura, estava lá em aberto, né? Agosto. Aí eu falei para a Vânia, eu acho que não validou, porque está em aberto agosto, vamos, né, pagar agosto. Resultado, pagamos 2 vezes. E ainda ficamos no plano básico. Vocês entenderam agora? Pagamos 2 vezes e ainda ficou no plano básico. Olha que loucura. Evidente que a gente não ia pagar a terceira, né? Evidente que não. Então, a gente começou eu entrei em contato, né, primeiro com o IA generativa do Zoom, que é a experiência é muito pobre, vamos dizer assim, não é uma experiência, tem alguma fleuma ali na comunicação, na escrita, coisa e tal, mas ainda parece uma coisa de call center, de marketing, entendeu? Não deu muito certo. Eu percebendo que não estava resolvendo, eu queria falar com um ser humano, ou pelo menos com a IA generativa mais sofisticada, né? E aí a gente partiu para abrimos um processo dentro da comunidade do Zoom, ali, literalmente colocando as questões todas, e aí que realmente parece que veio uma pessoa chamada Michelle, que a gente até hoje não sabe se é uma IA gerativa mais sofisticada, se é de fato uma pessoa, é um ser humano, mas tudo documentadinho, entendeu? E aí o que acontece? E eles, como trabalho no paradigma bancário, né? Então tudo ali, cara, é período de tempo, é interbancário, transação, até validar, até conversar, uma rede conversar com a outra, entendeu? Uma rede conversar, compensar com a outra, etc. Eles colocaram aí de 3 a 5 dias úteis para resolver isso. Né? E aí, depois de explicar tudo direitinho, né? Num primeiro momento, eles retornaram o pagamento que foi feito da fatura em aberta renovação de agosto, mas descontaram $9,45. Descontaram, que eu digo, acreditaram para eles, né, $9,45, que era referente ao período de tempo que a gente não renovou e que nós usamos, entendeu? Que foi, o Zoom foi usado. Né? E com relação a outra fatura, não estava aparecendo no dashboard do cartão da Vânia. Né? Aí eu falei, Vânia, sabe de uma coisa? Você tem que ligar diretamente para a administradora, né, que ela tem essa informação em tempo real. Ela tentou fazer isso na sexta-feira, mas não deu muito certo. Fizemos isso hoje. Né? E até porque batia direitinho com os 5 dias úteis. Né? E está lá aparecendo, né, que vai ser retornado os 2 valores. Né? Então, uma vez confirmado isso, né, um valor já retornou, né, para ela, e o segundo vai retornar. A gente sentiu a vontade para poder fazer de novo, né, a conta Pro. Resultado, estamos já com a conta Pro de novo. Tá? Então, só estou dando uma explicação para entender o imbróglio que aconteceu, tá, gente? Para entender e ficar registrado aqui, né, no sítio originário. Agora, uma coisa que me chamou a atenção e da Vânia também, né, que também foi uma coisa parecida que aconteceu no final do ano passado para esse, com relação à piscina comum do ciclo originário, é que a gente não deu atenção, né? Nós não olhamos para a piscina comum do ciclo originário em 2023, né? Quando a gente começou a fazer os mapeamentos críticos. Né? A gente está mais interessado em fazer os mapeamentos críticos. Que seria importante em 2024 a gente olhar para a piscina comum. De fato, a gente já está olhando para a piscina comum esse ano. Muito mais do que, né, a gente está olhando para que a gente sequer olhou, né, em 2023. E com isso a gente agora está começando, de fato, sabe, ela está começando a evoluir, né? A apropriação cultural da existência da piscina comum do ciclo originário está começando a acontecer. A apropriação cultural por parte das pessoas, dos projetos, das interfaces, enfim. Né? Está começando a acontecer mesmo, de fato. Né? Isso é muito legal. Isso vai ser até um dos pontos que nós vamos conversar hoje aqui. Né? E a gente percebeu que, embora o Zoom, né, o People Spring, né, a conta People Spring no Zoom, né, não seja uma coisa que esteja ligada intrinsecamente à dinâmica do RE, a tendência é que, com o volume de pessoas, projetos, iniciativas, a gente vai estar ocupando cada vez mais, né, esse Zoom, como já está acontecendo com a Greenpeal, e já vai começar a acontecer com o Node, etc., e com outros. Então, a gente está percebendo que também a gente tem que colocar, né, esse recurso, tá, gente, como um recurso condicionado,
na piscina comum do ciclo ordinário. O que eu quero dizer com isso? É um recurso que, para ele continuar existindo, as pessoas têm que cuidar dele. Né? Cuidar, que eu digo, é não ficar só em cima da minha pessoa ou da Vânia, como vem sendo basicamente há anos. Né? Ou seja, ele de fato ser apropriado culturalmente, né? Ser centralizado. Né? E com isso, a gente pode estar fazendo movimentos mais ousados, que a gente não fez antes. Né? De repente está usando outros features, tendo um outro usuário, né? Em vez de ter um Pro só, ter dois Pros, enfim. A gente pode estar começando a fazer coisas assim, dessa forma. Ou seja, tratar realmente essa infraestrutura de videoconferência, né? Que a gente gerou, né? Esse hackeamento cultural de várias pessoas e projetos estarem podendo ter o acesso para co-criar seus respectivos projetos e iniciativas, né? Dessa forma. Então, isso é umas coisas que passou pela minha cabeça e passou pela cabeça da Vânia também. Nesse final de semana, a gente conversava desse imbróglio todo. Né? O que eu acho que é uma coisa muito positiva, né? A gente se apropriar, né? O RERE como protocolo cultural, se apropriar isso como recurso condicionado e a condição para esse recurso continuar existindo é ter pessoas que estão atentas, né, às oportunidades que o Zoom pode oferecer, né? Atentas à facilitação do acesso, entendeu? E não só para a renovação anual, etc. Em suma, esse é o comentário que eu tenho para fazer desse primeiro ponto. Agora eu vou ver se eu consigo aqui compartilhar essa tela. Né? Vamos ver se a cara vai. Vê se foi aí, gente. Foi. Tá. Então, beleza. Então, galera, finalmente aí nós temos o nascimento do ano 8, tá? Do People Spring. Pode dizer que foi hoje. E entre hoje e amanhã eu vou fazer uma postagem bacana, com os dados, com um bannerzinho que eu estou fazendo, que eu estava fazendo, né? Vou atualizar, etc. E até colocando essa questão que eu acabei de compartilhar aqui, né? Que eu acho que é bacana. Bem, dito isso, vamos aí para o ReRe/Greenpeal Brasil. A rigor eu botei isso aqui, mas eu sei que tem muito mais, né? Que é essa questão do acerto da disponibilização cripto da Regen Coordination, né? Como recurso condicionado desculpa, para a piscina comum do ciclo ordinário. Mas eu sei que tem muito mais coisa do que isso. Né? Eu só botei esse tópico como uma entradinha, né? Para a gente poder conversar do volume de coisas que já estão acontecendo, né? Nessa interface ReRe Greenpeal Brasil. Correto? Na sequência, a gente vai falar da interface do ReRe Node Hub Web 3, que está indo para o 7º ciclo de cocriação da piscina comum, né? Da interface do ReRe com Node. E depois eu vou fazer os updates gerais, né? Dos mapeamentos, das novidades, né? Da cocriação do novo framework, do ReRe Monvilla, que já está na sua primeiro batch de tarefas que já está acontecendo, da própria jornada florestal e da oportunidade de otimismo que continua, a janela de oportunidade continua em aberto. Né? Em suma, passar então para você, Cauê, fica à vontade aí para você fazer um update, né? Aí da interface do ReRe com a Greenpeal Brasil e lembrando, né, que a gente está começando a perceber, né, sentir, perceber como é que essa interface, né, ela já está começando a se espelhar, né, com as outras interfaces que o ReRe está tecendo com o protocolo, né, no caso com o Node Hub, por exemplo. Né? A gente imaginava que isso fosse acontecer com a Gávea lá atrás, mas a Gávea acabou indo muito lento, não morreu, tá, gente? Continua existindo lá, está vivo, mas está muito lento, em função do momento que eles estão vivendo, e do próprio Edson, mas está acontecendo realmente com essa oportunidade com o Node, né? Então, passo para você, Cauê, fica à vontade, querido, para você dar uma atualização aí, né? Do que nós temos para essa semana, assim, que você está enxergando nessa semana, que é interessante, até no que já está sendo colocado para o terceiro ciclo, né? No final do segundo e terceiro ciclo da Greenpeal Brasil, que já foi conversado semana passada. Fica à vontade. Opa, valeu, Vini. Cara, por onde que eu começo? Eu acho que pode desafio, começar né? por aí mesmo, pode começar por essa questão do acerto, a disponibilização, que a gente já vai acertar ainda, né? A disponibilização do Regime Coordination com recurso condicional para a piscina comum do ciclo originário. Isso é até uma coisa que eu estava na dúvida
que é uma coisa de disponibilizar para a piscina comum, que foi a ideia original, né? Que eu acho que continua valendo, piscina comum do ciclo ordinário. E outra coisa foi a disponibilização que você fez semana passada no site Syncap de cocriação da piscina comum do Rerê, né, com o Node, com a Web3, também a disponibilização de cripto ali. Que aí é bom a gente conversar um pouquinho sobre isso para entender o que você exatamente imaginou na disponibilização que você fez semana passada, né, para a piscina comum entre o Rerê e o Node Web3. Fica à vontade, Eu cara. imaginei Pode a começar. mesma coisa, na verdade, Vini. Eu imaginei a gente colocando o time, né? O time não, os três papéis principais do ciclo originário para energizar. Primeiro eu estava pensando no Syncap em si, mas daí você falou, não, mas pode ser da desaceleradora, e faz sentido. Então, a energização da desaceleradora seria né? Que a Greenpeace poderia estar recompensando. Da Agroforest Down, da Greenpeace Brasil, do Gineland e tinha mais um. Acho que e o projeto do Pablo, quando começar a ser mapeado, né? Acho que foi essa que é a ideia. Aí o que eu tinha imaginado era a gente já tem esse recurso disponível, então queria criar uma forma simples da gente poder registrar quem que está fazendo o trampo da semana, quem que energizou os papéis durante a semana, de quais os syncaps, e a gente, sabe, a pessoa só submeter ali uma prova do que aconteceu, um screenshot da tela, alguma coisa assim, como é entre a gente vai reconhecer, a gente vai se ver, a gente vai ver as pessoas. Tem também outras formas de fazer essa prova, vamos dizer que você esqueceu, né? Dá para acessar a gravação e mandar a gravação. Bom, tem várias coisas. E daí o que eu estava pensando era da gente já começar essa semana, na quarta-feira, por exemplo, com o mapeamento da Greenpeace Brasil, no horário que a gente estava imaginando de fazer os syncaps de governança e tudo isso, né? Agora, como a gente quer focar nos syncaps de workstream, a gente poder trabalhar no Charmverse e outras coisas, a gente passar os nossos encontros semanais para a agenda do Rerê, e fazer acontecer esse mapeamento, continuar de onde a gente parou. E é bem interessante, Vini, porque a gente olhou na sexta-feira, a gente olhou para trás, um monte de coisa que a gente já tinha feito, e você lembra que a gente também fez um mapeamento em torno do onboarding? A Luísa chegou a facilitar e tal, e a gente pegou e olhou para o seu documento e a gente fez todo um workshop entre a gente, assim, meio que para trazer diversas perspectivas. Então isso está muito fresquinho, tem muito elemento ali para a gente já trabalhar. E a gente conseguiu, vamos dizer, pô, foi muito produtiva essa reunião de sexta. Pablo estava lá, Pablo acompanhou, Foi. mas a gente conseguiu identificar já quatro linhas, assim, né, que a gente pode trabalhar. E a gente conseguiu trazer para a superfície os objetivos, também. Ficou bem legal, assim. A gente pode falar um pouco mais, posso apresentar para você depois o Charmverse, o Miro que a gente montou. Mas o que eu estava pensando era na gente já retomar o mapeamento essa semana na quarta, já a hora que acabar ali o do Node Hub Web 3, a gente já pular para o da Greenpeace e seguir no mapeamento, com uma cadência nossa, com, sabe, um foco nos paradigmas do Rerê. Eu estava pensando nisso. Então, eu acho que a gente ainda precisa estabelecer o valor, mas eu tô pensando aqui o quanto que a gente teria de banda, né? É, a gente ainda tem, acho que $1.300 da Region Coordination. Eu queria realizar pelo menos um evento, ou ajudar na realização de algum evento com um dos interesses que a gente tem, né? Relacionados a Celo e tal. Eu queria que isso fosse feito. Eu acho que isso vai ser feito. Não, nem se a gente não tivesse recurso, acho que a gente teria como fazer, tenho certeza, por causa da riqueza que a piscina do Node tem hoje, o quanto que a gente tem a diversidade de recursos lá. Mas eu queria usar esse recurso para isso, né? Queria que a gente conseguisse realizar um evento para a Celo, falando da Celo, falando do ecossistema Regen, basicamente um evento para trazer as pessoas mesmo, entrar em contato com tudo isso e
e pegar na mão delas, sabe, e ensinando. Onboarding, basicamente. Onboarding, deixa claro. Mas pelo menos eu acho que esse evento ele sintetizaria muita coisa. E uma outra parte eu acho que poderia, sem dúvida, ir para. Uma parte já foi para o retroativo, e eu acho que a gente pode manter sempre um recurso, sempre ter um grant que a gente está buscando para pagar o nosso retroativo. Eu acho que isso é muito importante. Tem muitos outros que estão vindo, né? Que estão nessa mesmo intuito, assim, de favorecer a construção de comunidade, poder usar métricas que não são tão não limitadas, mas que não são tão direcionadas para o meio ambiente, né? Que também são relacionadas à regeneração do tecido social e educação e tal. Então, eu acho que a gente já tem alguns grants aí que estão no escopo para isso. E daí eu queria usar uma parte do recurso para isso, para energizar esses 3 papéis. Vamos considerar que cada energização fosse $5. Então, a cada SYNCAP, a gente estaria gastando em torno de $15 se a gente tiver todos os papéis sendo preenchidos. Então, $5 para quem está facilitando, $5 para quem está fazendo live mapping, $5 para quem está facilitando é uma forma genérica de dizer. Acho que mas você pegou a ideia, né, Vini? É uma mistura ali de hosting sei lá, você tem que gravar, tem que fazer toda a parte do back-end ali, disponibilizar a gravação, isso é trabalhoso. Exatamente. Bem colocado. Dentro do que já vem sendo co-criado ali com o Fabrício, né, com o Tony e a Priscila, acho que eu cheguei a comentar semana passada, você deve estar lembrado, que está sendo criado, né, outras dinâmicas de facilitação cultural que são, digamos, mais sintéticas e, entre aspas, mais simples, entendeu? De serem culturalmente apropriadas, né? E nesse sentido, dividir entre back-end e front-end é bem interessante. Ou seja, você preparar toda a dinâmica, por exemplo, fazer a chamada, fazer o agendamento agora, né? No Zoom do PeopleSpring, enfim. Mas tudo isso é o back-end, vamos botar assim, né? Tudo isso é o back-end. E aí você tem o front-end, que no caso é exatamente a dinâmica de fazer o host ou co-host, né? Que não necessariamente é a facilitação, correto? Então, realmente, se você parar para pensar, dá para dividir, digamos assim, né? Eu não diria isso em papéis, né? A gente tem que pensar em dinâmicas, de repente, eu acho a palavra melhor. Dá para dividir essas dinâmicas, podem fazer parte de um papel, correto? E é uma pessoa que compreende, digamos, uma pessoa, né, que compreenda essas 3 dinâmicas, ou seja, faz o back-end, faz a chamada, bonitinho. No meu caso, eu não faço só isso, eu faço o banner, porque o back-end ele dá trabalho da gente. O back-end dá muito trabalho. Ou seja, o back-end é você fazer a chamada, você entender que chamada você está fazendo, afinal dos contos, para além do agendamento, que você vai usar ali a Criar infraestrutura, agenda, né? criar a agenda e você depois que você fez isso, né, back-end, depois que finalizou, né, o SYNCAP, você baixa para sua máquina, no caso, que a gente tem usado isso ultimamente, não tem trabalhando mais com a nuvem de cloud do Zoom, que a gente pode até rever isso depois, porque tem um espaço muito pequeno, né? Que aliás tem que fazer o download de coisas antigas que estão lá para abrir espaço, para eventualmente usar, né, quando for o caso, mas enfim. E depois você tem que subir isso, né, fazer o upar, né, tem que fazer o upload para uma conta de YouTube que a gente está usando. Por enquanto é o YouTube que está usando, é o YouTube do Rerê, por exemplo, né, os playlists. E aí não é só isso, é o banner que vem junto, é o descritivo, que obviamente a gente pode botar inteligência artificial para tudo isso, que é a intenção agora, né? Total da Ana, Vini, até de você, Cauê, todo mundo que está chegando aí no novo framework orgânico organizacional, né? Do ciclo originário, em suma. Mas tudo isso é back-end, galera, e dá um trabalho fenomenal. Tá? Então, assim, não é pouco trabalho, dá bastante trabalho. Né? Sem contar que o front-end também dá bastante trabalho. Ou seja, você fazer o host ou co-host e você fazer a facilitação, seja lá do que for para ser colocado, também é alguma coisa. Né? E essa facilitação cultural, ela compreende o quê? O que o Cauê está falando. Ou seja, desde fazer o live mapping,
né, a fazer a facilitação de fato cultural ali, fazendo questionamentos, perguntas, colocações, puxando pela perspectiva dos paradigmas, né? Tudo isso aí, obviamente, exige, né? Exige apropriação cultural, exige um mínimo de segurança para poder fazer, né? Então, e entendendo que a A coisa não vai ficar pergunta que restrita. fica, Vini, a pergunta que fica é se você acha que, por exemplo, a gente pode simplificar isso hoje, sei lá, US$ 5 não é o suficiente para pagar isso, entende? Mas a pergunta Não, que fica é se mas você acha que já seria aí, o início, aí assim. é que está o pulo do gato, para mim, pelo menos, Cauê. O pulo do gato, para mim, é o seguinte: o que se imaginou fazer lá em 2023, né? Eu e Atos, por exemplo, junto com o João, a gente várias vezes foi para o Miro do Rerê, fizemos N simulações de piscina, com N formas de espelhamento e acesso a recursos, etc. E a gente achava que, entendeu? Que essas experiências elas tinham tudo para acontecer, correto? Mas, obviamente, precisava desse chão, né? De experiências e de experimentações que a gente vem fazendo pra caramba desde sempre, né? E hoje a gente sente que nós temos esse chão, nós temos essa experiência, esse cabedal de experiências, que já nos permite dizer que quando a gente finalizar um mapeamento básico ou crítico de um projeto, e a gente fizer a ignição e cocriação dessa piscina, essa piscina de fato vai existir, de fato ela vai conversar com o ReFi, correto? De fato ela vai ter uma entrada para receber investimento anjo, entendeu? De fato ela vai se espelhar com a piscina dos outros projetos, né? Enfim, eu quero dizer o seguinte, começa com US$ 5, né, como recurso condicionado, mas daqui a pouco essa piscina do ciclo ordinário está cheia de todo tipo de espelhamento e recurso, né? Entende o que eu estou falando? Com as outras interfaces, etc. Então, é uma experiência que, ao longo do tempo, né, ela vai começar a ter cada vez mais recursos, como a própria piscina comum da interface do Rere com o Node Hub já está nascendo cheia de recursos, né? Então, a tendência é a gente ter cada vez mais isso sendo espelhado. Agora, imagina o momento que a gente conseguir fazer um exercício que eu já comecei com o Atos, que você também já começou a fazer, nós já começamos a fazer, que é transformar isso no primitivo tecnológico, né? Fora cultural, né? Dentro da Web3. Né? E um primitivo que conversa com o ReFi, mas que está ligado ao Web3 Regen, que é uma coisa mais ampla. Né? Então, isso vai ser sensacional. Acho que a gente pode botar isso no horizonte de exploração nosso ainda desse ano e para o próximo ano. Né? A gente pode colocar. Acho que Então, pro eu acho que próximo ano. Acho que pro próximo ano. É um ótimo é, jeito da gente começar o ano, na verdade. porque isso, cara, é absurdamente sensacional. Entendeu? Assim, de todas as formas que você pode imaginar. E aí aquela questão da validação da jornada das pessoas e dos projetos, conforme a gente já vem conversando, é muito importante. A validação, seja com os POAPs, como está acontecendo com a jornada florestal, né? A validação, seja com POAPs, com NFTs dinâmicos, enfim. A validação barra reconhecimento, né? Que as pessoas estão fazendo essa jornada, né? Para que elas possam se perceberem como co-criadoras. Olha o onboard aí, né? Como co-criadoras dessa Web3 Regen, através do RE e as suas interfaces. Eu acho que a gente consegue fazer esse mundo. Entendeu? Então, o que me impressiona, só para finalizar, é isso, sabe, gente? É o quanto de experiência a gente teve que ter, continua tendo, né? De forma crítica, né? De forma lúcida e crítica, para a gente conseguir gerar essa aderência, ou seja, conseguir gerar um imprint cybercultural, imaginar qual é o blueprint que vai sair dali, né? E isso ter aderência, de fato, entendeu? Com pessoas, projetos em diferentes contextos e realidades. Isso que é sensacional, tá, cara? Isso a gente não vê acontecendo aí fora. Tá? Então, eu acho que a gente está conseguindo realmente dar vida a isso. Né? E eu acho que é isso que eu queria comentar. Mas eu concordo com você, Cauê. Acho que a gente pode começar com o valor aí desses US$ 5, enfim, né? Mas entendendo que não vai parar nele, né? Ou seja, Sim, que com o tempo a mas piscina com esses US$ 5 a gente já consegue se programar, né? Tipo, a gente já consegue meio que ter um. Vai, não que seja que a gente queira criar expectativa, mas é mais ter uma garantia, assim, tipo, é um tipo de disponibilização que pode dar uma folga para quem tá, sabe, putz, eu tenho que energizar, não, mas, mano, já vou acessar essa grana, já vou usar para isso que eu tenho no meu dia a dia, sabe, já inclui a dinâmica do círculo originário no dia a dia das pessoas que estão energizando, então acho que é muito legal. E contribuindo para o que você estava dizendo, Vini,
Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para explorar, porque cada um dos paradigmas vai ter um imprint próprio. Quando a gente estiver falando de P2P, a gente vai avaliar isso de uma forma e a gente vai, sabe, promover isso, incentivar isso de uma forma diferente de quando a gente vai falando de, sei lá, talvez até o P2P tenha a ver com localidade. Talvez até a gente possa ver essa como que está acontecendo. Qual que é a forma mais simples de você tornar local, né? É através do paradigma P2P. É através de você se conectar com pessoas de outro lado do mundo e alinhar propósitos, essas coisas assim. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente tem que trilhar no próximo ano, assim. É muito trabalho, mas se a gente olhar com cuidado para cada um dos paradigmas e conseguir, sabe, extrair o máximo que a gente consegue da percepção, né, no sentido de percepção de cada um deles, eu acho que o mapeamento da Green Pill vai ser o mais da hora de participar. É o que eu acho. Não, eu acho sensacional. Só de a gente dar visibilidade para o que já foi feito, Cauê, que foi essa primeira experiência, né? Esse primeiro protótipo de híbrido, né? Seja da Greenpeace Brasil, seja da Agroflorestal, seja da Knot Studios, né? Isso sozinho já é incrível, entendeu? Da forma como está sendo feito. As repercussões que teve lá, o Atos fez a apresentação, né? Lá da Agroflorestal, o Pedro fez da Knot Studios, eu cheguei só a fazer um browseamento assim, em cima da dinâmica da Green Pill, em cima. Mas o browser, porque o horário nosso estava muito curtinho, né? Mas o que é interessante é o quanto as pessoas ficaram admiradas com essa proposta, entendeu? Assim, a ponto de gerar esse estímulo para a gente criar essa caravana, que a gente está começando a criar essa caravana, né? Caravana brasileira, onde a gente vai estar levando para as pracinhas de pequenas cidades e pelas cidades e pelas localidades, pelas biorregionalidades, diferentes biorregionalidades do Brasil, né? Toda uma perspectiva crítica, né? Dessa emergência da Web3 e do IA, né? O IA gerativo, em suma. E isso foi um dos pontos, tá? Que teve muito feedback. Assim, acharam incrível essa modelagem. Agora, você imagina quando a galera da Green Pill Network entender isso. Caraca, isso é muito interessante, mano. A gente chega Não, lá. mas, cara, tem muita coisa acontecendo, Vini. A proposta da piscina comum de recursos compartilhados gerou algo ali. A galera ficou meio de cara, assim. Eu acho que eu tenho que trabalhar melhor em mostrar de onde está vindo isso. Então, eu estou focando bastante nisso agora, citando o Rei em tudo quanto é lugar. E todas as conversas que eu falo, eu comento sobre a proposta que já vem sendo trabalhada no Rei. Que isso, vamos dizer, isso não veio de mim, assim. Porque, assim, pensa, os caras estão lá, falando, não, esse cara acabou de entrar. De onde que ele tá vindo com, tipo, uma resposta, sabe, para um problema que a gente tem há mil anos aqui, assim, tipo... Porque é um pouco disso, né? É um pouco disso, né, Vini? É uma resposta vindo de baixo para cima, assim, de tipo, olhem para isso, assim, né? E eles estão se tocando, eu acho, por esse Halo ITER que eu tô participando. A gente conseguiu, cara. A gente vai receber 10 mil GTC, eu acho, ou 10 mil dólares, não sei, em GTC, não tenho certeza, para construir o Halo ITER, que vai ser basicamente uma ferramenta para a gente colocar um CSV, basicamente, com os endereços, o total que a gente vai colocar e o peso que cada endereço vai ter. Então, e daí, vamos dizer, isso é o MVP, é o que é a primeira, é a ferramenta. A gente já vem trabalhando, o próprio Token E2C, a gente já vem trabalhando tudo em planilhas, né? Então, eles criarem para receber um formato CSV é bem interessante. E eu acho que a gente pode ter diferentes pesos. A gente pode, por exemplo, ter um CSV só para formar o peso de um CSV principal. Então, a gente pode ter uma planilha só para formar o peso que a gente quer colocar dentro desse CSV principal, né? Que vai distribuir os recursos finais. Então, eu vejo que isso acaba abrindo portas para a gente ir muito, muito além, assim, com as piscinas, sabe? Mas inicialmente vai ser só essa ferramenta para a gente distribuir. Já existe, acho que chama disperse.app. O Atos até foi hackeado
usaram esse aplicativo. A gente checou, foi assim que a gente conheceu ele. Mas Mas o Bitcoin quer fazer uma ferramenta deles, assim, eles querem uma ferramenta do stack deles ligada ao Allo Protocol e que possa ser implementado conviction voting, quadratic funding e diversas coisas de uma forma muito escalável. sabe o que é interessante? Eu lembro que eu e o Yatos tivemos a oportunidade, antes de você fazer o que você fez, que aliás ficou bem interessante, né? Sobre o ethos e a cultura, né? O tipo de cultura refi que o Gitcoin tem, etc., com os protocolos, né? De financiamento quadrático e outros. A forma como você colocou ali a proposta da piscina, ela, evidentemente, ela é um decalque da piscina comum de curso compartilhado do RE, mas é um decalque bem interessante, porque ele está bem customizado, vamos dizer assim, para a cultura né, do Bitcoin, né, a cultura tecnológica, cibernética do Bitcoin. O OOC, ele sabe que não está pronto ainda. Ele falou assim, ó, eu estou ansioso para ver essa proposta pronta. Ele falou assim. Então, daí eu troquei uma ideia com o Tim deu uma olhada, eu apresentei para mais algumas pessoas e tal. Teve um cara lá que, próprio amigo do OOC, que quis dar uma olhada, que chegou no encontro do Discord, do nada. E daí a gente começou a falar disso, ele ficou super interessado, parecia até que já sabia. Meu, tem uma galera que tá super interessada, então não é uma proposta feita, aquela proposta lá foi só um primeiro draft. E eu já adicionei mais coisa, Vini, relacionado ao. Aquele mesmo documento ainda, Cauê? É aquele mesmo documento, só que eu coloquei mais interações que eu fiz com o GPT no final. Então eu acho que é legal você dar uma olhadinha. Eu vou dar uma olhada. Eu queria só fazer um comentário, né? A IA gerativa da Arbitron, que fez a avaliação junto com a curadoria humana, né, da proposta de piscina comum, de Common Pool, Shareable Resources que eu e o Atos criamos, para o GG20, né, ela deu um feedback muito mais interessante do que o feedback humano. Olha que interessante, né? Ela deu um feedback ontológico, ou seja, de ontologia, dizendo que na Web3 DeFi não tem nada, ontologicamente não tem nada parecido com essa proposta. Isso me surpreendeu. Muita coisa. Assim, a IA gerativa que o Arbitron criou, a Arbitron One criou, né, para fazer curadoria das propostas, ela conseguiu sinalizar que ali tinha uma inovação disruptiva, entendeu? A coisa que a curadoria humana, por falta de tempo, fazendo rapidinho, passou batido. O Olha que que eles falaram interessante. na curadoria humana? Não falaram nada, cara. Falaram muito Não pouco, falaram nada? falaram que faltaram que tem poucos elementos, que não batia com a. Eu vou resgatar esses documentos, eu vou resgatar esse documento e vou compartilhar para Cara, eu acho que vocês a darem gente uma olhada. consegue ver. Eu acho que se a gente procurar pelo Rerê e escrever Checker Gitcoin, a Vê gente procura lá, Rerê, Checker Gitcoin. Eu acho que talvez tenha lá, vou dar uma olhada. dá uma olhada. É impressionante, cara. Eu comentei isso com o Atos. Me impressionou. Eu falei assim, caraca, cara, que louco. Interessante, né? Essa IA conseguiu perceber que existia uma inovação disruptiva ali. Muito interessante. Em suma, então, eu acho que o que falta prática e pragmaticamente para fazer nessa semana, que a gente pode botar essa semana, a gente pode aproveitar sexta-feira agora para a gente poder materializar o exercício, né, a dinâmica de como esse recurso cripto via o grant, né, da Exchange Coordination vai estar disponível para poder fazer essas demandas, né, para poder energizar essas demandas. Né? O que você acha, Cauê, nesse sentido? Porque como a gente vai dedicar a quarta-feira agora Não para a entendi, Vini. retomada a gente vai dedicar a quarta-feira agora para a retomada do remapeamento básico, que a gente eu já vou começar a chamar de básico, que a gente está fazendo relacional, né? Mas a gente vai derivar para o básico da Greenpeace Brasil. Sexta-feira agora, dessa semana, a gente dedicaria de manhã, não sei se ainda é possível a gente fazer assim dessa forma, como um workstream mesmo, a gente materializar essa infra, né? De como as pessoas ficam sabendo de como elas podem se envolver, né? Com a piscina, com essas demandas que estão tendo do ciclo originário, em especial
de mapeamento básico e crítico, né? E saber como é que elas podem estar se envolvendo para chegar junto, para fazer a facilitação cultural, etc. Entendeu? O onboarding, perdão, o host, o co-host, etc. A gente pode estar pensando em fazer isso na prática mesmo, sexta-feira agora, e dedicar a quarta-feira para a retomada do mapeamento relacional barra básico, né, da Greenpeace Brasil. O que você acha? Cara, pode ser. É uma boa ideia. Eu já entraria nesse escopo que a gente está querendo de fazer da Greenpeace, de Workstream. Pode ser uma chamada para isso e também pode ser uma chamada para o Rerê, né? Bem legal. Sim. Dentro da agenda do Rerê ainda, né? Eu acho que funcionando na agenda do Rerê e da Greenpeace. Cara, eu acho que a gente pode ter o caminho do Charmverse e o da Atlantis. Eu acho que esse caminho da Atlantis ia mostrar um sinal pra galera lá bem da hora, assim, sabe? Eles estão esperando Você já a falou da gente... Atlantis, né? Eles estão esperando meio que a gente criar nossas bounties lá. E eu quero criar também as bounties de meio ambiente. Pra galera poder submeter as bounties de compostagem, de essas coisas assim. E então, a gente pode focar na Atlantis. A gente poderia focar na Atlantis. O que você acha, Atos? Eu quero ouvir o que você tem a dizer também, mano. Cara, eu acho que focar na Atlantis. O que implica em focar na Atlantis? Ela não é. Ela não é EVM, certo? Ou não? Nada a ver. A Atlantis é um app que tem o Impact Miner. Daí você pode conectar a sua carteira lá e receber as recompensas em tokens ARB, por exemplo. Entendeu? Ou em tokens USD Glow. Cara, eu só queria entender qual seria a dinâmica, a nossa dinâmica de atuação, porque o que eu Eu entendo acho que a disso, a gente dinâmica seria talvez a gente fornecer o endereço de onde vão sair os pagamentos e entrar em contato com eles. A gente estabelecer como vai ser essas bounties, quais são as possíveis limitações que pode ter ali. Então talvez a gente tenha que ter uma multisig, ou talvez a gente tenha que mandar para um contrato que eles já têm criado na plataforma deles, o recurso que vai ficar disponível para essa bounty. Então, nesse caso, a gente teria que pensar, tá, a gente está falando de 5 projetos, são $15 para cada um. Tem 3 que estão acontecendo agora, vamos dizer, mas a gente tem que mandar o recurso para os 5. Então seria 5 vezes 15, que daria 50, $75 Pera, eu acho por que você, semana. eu acho que a gente está misturando algumas coisas junto aqui nesse tópico. A gente já tinha falado sobre Não, usar seria os. isso mesmo, seria $75 por semana que a gente estaria gastando com o Syncap. E daí, se a gente for calcular, seriam 12 semanas aproximadamente, que são 3 meses. Então, a gente teria $750, 800, $900 que a gente gastaria com isso. E sobraria $400 para a gente fazer fazer o evento. Tá, então, são coisas diferentes. Agora você foi um pouco mais à frente e já estava definindo uma forma de pagar e já um protocolo, né? Já um Não, método, eu tô imaginando uma situação onde eles têm um contrato que vai receber esses recursos e vai ficar só esperando as bounties para distribuir. Eu tô imaginando essa situação. Mas pode ser uma multisig também, que a gente vai ter que ficar assinando, tá ligado? E a gente não usaria o Charmverse para isso? Eu não entendi o uso da Atlantis, entendeu? Quando fala de Atlantis, a gente seria baixar um outro app e usar o método Peraí, de gente. utilizar todo o front-end. Peraí, gente. Eu preciso sair aqui rapidinho. Desculpa, aconteceu uma parada aqui. Tá, a gente fala na sequência. Mas beleza, mas vamos, de qualquer maneira, Atos, fica à vontade para você fazer a sua contemplaçãozinha, né? O seu feedback, né? Dar seu feedback de tudo que a gente vem conversando até aqui, né? Especial aí da interface com a Greenpeace. Enfim, e desse momento que a gente está agora, né? Que a gente consegue, de fato,
depois de muita exploração, né, a gente consegue, de fato, entender de que forma essas piscinas, né, na prática, vendo como é que essas piscinas já estão ganhando vida, né, como é que elas estão, a ignição e a cocriação delas, como é que já está acontecendo. Inclusive, toda essa ligação que já está acontecendo por causa, né, do trabalho que a Greenpeace Brasil vem fazendo, ligada ao Web3 DeFi. Fica à vontade aí, querido. Cara, eu acho que nós estamos num caminho natural, evolutivo natural da coisa, e só acho que a gente tem que nós precisamos organizar um pouco melhor cada um dos tópicos para melhor desenvolver cada um deles. Vamos lá, uma coisa de cada vez. A metodologia. Aqui a gente misturou um monte de assuntos, sabe? Tipo, o quanto a gente chegou a misturar, o quanto seria a recompensa, ou quanto seria o incentivo, o pagamento, ou, sabe, com, com, enfim, quanto que a pessoa poderia receber por determinado tipo de tarefa, sabe? E isso é um tópico que, beleza, a gente pode começar por um modelo, mas depois isso vai ter que ser colocado em votação, ou novas propostas de distribuição, novas formas de distribuição, regras de distribuição. Isso é uma coisa, as regras de distribuição, quantidade, né? Outra coisa é a metodologia de trabalho. Como é que a gente mostra que os trabalhos foram entregues para, então, receber essa recompensa, né? O procedimento é qual? Você vai usar o aplicativo tal e vai fazer, entendeu? Ou não, você vai usar o Charmverse e vai através de lá, enfim, é uma outra coisa. Como vai ser feita essa entrega, esse trabalho, essa avaliação, essa revisão, o acompanhamento, vamos dizer assim. E Então, nesse sentido, Atos, ah, na linguagem e no ethos e na cultura do Rerê como protocolo cultural, esse recurso cripto que está vendo através da rodada de Regime Coordination que a Greenpeace, né, Brasil participou, correto? Ele é entendido como um recurso condicionado. Né? Enfim, então o acesso a esse recurso condicionado vai lidar de acordo com a forma como a Greenpeace Brasil vai disponibilizar ele, essa cripto, entendeu? Seja no ambiente do Charmverse, seja no ambiente da Atlantis DAO. Essa é uma questão ainda para a gente entender de o que é mais interessante fazer. Entendeu? exato, exato. E não só Exatamente, com a mas, Greenpeace Brasil. mas o importante sobre a ótica do ciclo originário do Rerê, que é o guardião do kernel, é que esse recurso cripto ele é entendido como recurso condicionado, que está disponível na piscina comum do ciclo originário, entendeu? É isso que é isso que é importante sinalizar. Né? Como é que ele vai ser acessado enquanto recurso condicionado? É a conversa que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que esse é o lance. Como ele será acessado é um outro debate. O Cauê já estava dando algumas alternativas, né, opções de como esse recurso pode ser acessado. Ele deu um exemplo do app da Atlantis, o Impact Miner. Aí o processo seria baixe o aplicativo, tem que ensinar as pessoas a baixarem o aplicativo, a usar o aplicativo e atualizar as entregas, atualizar o que está sendo feito por lá e usar toda a interface dele para fazer os pagamentos e tal. Isso é uma forma. A outra forma seria usar o Charmverse. Mas existem outras formas também. Eu acho que é só a gente melhor debater sobre isso, sobre o que a gente quer fazer e depois a gente procurar as alternativas para fazer o que a gente quer fazer. Eu só acho que a gente está, às vezes, misturando algumas coisas, assim, de quando a gente fala, às vezes a gente mistura, a gente quer fazer isso, e para fazer isso, então a gente vai fazer desse jeito. Não, peraí. Primeiro vamos definir tudo que a gente quer fazer, e aí depois a gente vê o como faremos, porque existem várias formas de chegar no mesmo lugar, de fazer a mesma coisa. E aí eu acho que é legal separar essas duas etapas para a gente fazer isso, fazer melhor, sabe? Mas eu acho que a gente está num caminho natural, evolutivo natural da coisa, faz parte mesmo, despertar. Agora a gente está no momento que a gente já tem alguns recursos, que a gente pode distribuir esses recursos e a gente está melhor definindo, né, co-criando as formas de fazer isso e os métodos e protocolos.
E, bom, celebro esse momento que nós estamos, né? Porque é um Sem sombra de... momento, né? É uma outra etapa, E nitidamente é uma outra cada, etapa. e cada interface ecossistêmica, Atos, que o Herrê está tecendo, né, tem a sua própria cultura cibernética. Né? Então, por exemplo, toda a proposta que é o One agora da Lili, né, vai fazer junto a Optimism Collective, né, há uma abertura de janela para se fazer a primeira edição, né, do Latim Hackathon Bis, One Bis Hackathon aqui no Brasil, né, vai ser através da forma como a Optimism Collective trabalha, da forma como eles validam, né, o acesso a recursos, entendeu? Então, vai ser sempre assim, uma oportunidade de aprendizagem, entendeu? Vai se criar sempre uma oportunidade, um ambiente das pessoas poderem conhecer uma outra cultura cibernética, né? De Web3, né? De como trabalhar o acesso àquela cripto daquele ambiente, daquele ecossistema. Entendeu? A mesma coisa, não agora, nesse momento, mas está para acontecer, vai acontecer, está acontecendo, mas vai acontecer cada vez mais com algum Gavin Angels, que está se criando uma cultura, um imprint de como vai acessar, de como o recurso de investimento hoje vai estar disponível na piscina comum, das interfaces, dos projetos, entendeu? Que a gente está mapeando. Então, é isso aí. E a Greenpeace passando, sabe? Nós estamos passando literalmente pelo início de um novo marco, de um novo, de um novo marco criativo do Rerê como protocolo cultural. Eu consigo ver isso nitidamente. A gente está literalmente amadurecendo nesse sentido. Onde, se comparar com as primeiras simulações, né, que a gente fez da cocriação de piscina comum, quando nem existia ainda essa diferenciação de recurso, né, abundante, empático, condicionado, por exemplo, para cá, caramba, como nós evoluímos. É impressionante como evoluiu para caramba, né? O entendimento, nada como experiência para isso. Então, eu concordo com você, Atos. É isso aí, cara. Então, e vai ficar cada vez mais apropriável, né? Toda essa, todo esse blueprint, né? Que é um dos principais blueprints, um dos principais, os principais primitivos, né? Cyberculturais do Rerê com o protocolo cultural, né? Gerativo. Você caiu e voltou aí, né, Atos? Foi, dei uma caída, você ficou mudo para mim aqui, completo, tentei configurar o meu som e aí não sei o que que deu, aí eu tive que sair e entrar de novo. Não, mas eu só complementei o que você está falando, dizendo que a experiência que já está se tendo através da Greenpeace Brasil, né, e com toda essa fauna e flora, né, de diferentes app blockchains, blockchains focadas em aplicações, né, ou, ou de blockchains que tem uma tecnologia de blockchain que faz mais a interoperabilidade entre blockchains diferentes, enfim, toda essa experiência, né, e focado, inclusive, né, toda essa infraestrutura de ReFi que está nascendo, né, ela já é uma experiência que está aí, já está sendo, já está aí, já está, sabe, tipo assim, está nos alfas ainda, né? Tá aí para as pessoas poderem se apropriar, entendeu? Isso é sensacional, né? Imagina que isso agora vai ficar ampliado com essa interface, com o Optimism Collective, né? Que a Lili já está em ponto de bala para a gente poder sentar e trazer a primeira edição da Latim
hackathon da Woman Biz aqui no Brasil, entendeu? E vai fazer através do RE, né? E que vai conversar com as interfaces ecossistêmicas. Claro que vai conversar com o Node lá, com a Hub, entendeu? Eu estou falando, vai conversar. Então, você vê esse movimento já acontecendo. E aí a cultura da Optimism, né? Para você poder acessar os OPs, tokens, etc., totalmente diferente, entendeu? Da cultura de outra camada 2 ou camada 3 do Ethereum ali, que está em torno, né, de Web3 DeFi, por exemplo. Então, é toda uma outra dinâmica de aprendizagem também. Então, fica rico para todo mundo isso. Uma experiência rica, né, permanentemente para todo mundo. Aí você imagina quando essas piscinas começarem a se espelhar de fato. Quer dizer, as pessoas já estão começando a se espelhar com elas, né? Os projetos também. Aí você começa, aí as pessoas começam a se espelhar dentro da piscina entre elas, né, entre os projetos, que é um segundo momento da piscina, né? Aí você imagina quando a piscina de uma interface se espelhar com a piscina do ciclo ordinário, se espelhar com a piscina do projeto, né, da água florestal como projeto. Entendeu o que eu estou falando? Caraca, isso vai ficar incrível, eu acho. Entendeu? Porque vai ser um volume de recursos, de todo tipo de recurso. Todo tipo de recurso. Você mais já que eu estou falando, né, de abundante apático condicionado, que vai estar ali sendo mutuamente acessado, né, por pessoas, projetos e interfaces ao mesmo tempo. Né? Então, isso é a biomimética da complexidade da natureza, né? Onde o mútuo acesso interdependente acontece o tempo todo. A gente conseguindo prototipar isso como primitivo, né? Blueprint de geração de riqueza e primitivo cybercultural, a gente está validando a Web3 GG de uma forma incrível, assim. O RE, né, com o protocolo. É isso que eu estava comentando quando você caiu. Sim, concordo total. Concordo total. Mas, assim, é um processo, né? É um processo. Vai levar um certo tempo, porque tem toda a parte do cultural mesmo, do quanto as pessoas estão aptas já, né? Já entendem esse conceito todo e já estão aptas para se apropriar disso. E aí, então, tipo, fazer uso, né, dessa metodologia, dessa forma descentralizada de distribuição e repasse de recursos e tal. E necessariamente vai passar por alguns modelos principais, assim, alguns modelos piloto, vamos dizer assim. Vai ser porque, assim, a piscina comum do projeto da Lili é um tipo de relação, né? É um tipo de relação, um tipo de necessidade que contempla certas regras. Ó, dentro dessas regras aqui é que a coisa vai acontecer. O que não pode, o que não necessariamente serão as mesmas regras para uma outra piscina de um outro projeto. Então, meio que cada projeto define algumas regras né, de distribuição daquilo. E aí, só que a gente também tem um overview, né? Como se fosse são coisas, é aquele específico do projeto com as regras dele. O outro projeto tem outras regras, mas se a gente der um overview, a gente teria uma relação de apropriação, né? E utilização da piscina comum de recursos compartilháveis dentro desse conceito, né? De aplicação desses conceitos, só que com regras diferentes. Então, eu não consigo deixar de pensar nos primeiros modelos, assim, porque tudo vai partir dos primeiros modelos, até porque as pessoas vão ter que ver alguma coisa funcionando, alguma dinâmica funcionando para dar aquele estalo, assim, entendi, então a gente pode fazer assim, mas a nossa regra não vai ser essa, a nossa regra vai ser outra. Beleza, então é isso, você entendeu mesmo, sabe? Então, bom, naturalmente, acho Não, é que incrível. Isso me lembra os estudos de ciência de redes, né? Em ciência de redes, estudos de exploração em ciência de redes, você sabe que eu estou ligado isso há muito tempo, que tem uma expressão que a gente fala que um dos padrões que se gera seja um padrão de organização centralizado, né, que são múltiplos centros distribuídos por modo de regulação mais horizontalizados, mais verticalizados, transicionais, são as ecologias, sabe, de diferenças coligadas, que ficam se espelhando, sabe, eventualmente se entrelaçam quando o grau de espelhamento é muito forte, entendeu? Então, a gente vai estar gerando diferentes ecologias de diferenças coligadas que vão, no início, estar se espelhando, né, nessas três dimensões, né?
entre pessoas e projetos e entre projetos. Com o tempo, elas vão estar se entrelaçando, né? Criando outras formas de vida, entendeu? Criando outros materiais, gerando até outras piscinas. Então, por exemplo, essa experiência que eu já te convidei para você estar com a gente, que vai ter o 7º Sincap agora, que a gente fez a ignição e cocriação da piscina, né? Comum de recursos compartilhados do Rerê com o Node Hub V3, né? É a primeira experiência que vai servir de base para a gente poder fazer a ignição e cocriação da piscina comum de recursos compartilháveis da Caravana Brasil, né? De Web3 e A, Clever Monkey, entendeu? Ou seja, é uma experiência inicial que vai se projetar na outra, que vai servir de base para a gente poder fazer uma outra que vai ser um pouco mais complexa. E ela já está acontecendo. Ela já está sendo colocada em prática aí. Mas é isso, querido. É incrível mesmo, tá? É incrível. Eu não sei o quanto a gente falou aqui, deu para o Pablo pegar a essência assim, dessas conversas. E o Pablo não deixa de ser um termômetro nesse sentido também, né, Atos? O Pablo não deixa de ser um termômetro aí, né? Pegou, Pablo, um pouco do que a gente está conversando aqui? Deu para entender mais ou menos? Deu para ampliar a visão aqui. Eu acho bem importante isso que você mencionou, cara. Eu queria até aproveitar, Pablo, se você puder, quiser, seria bem legal ter o seu feedback do que você entendeu disso, sabe, que a gente está falando. Porque, como o Vini falou, é um termômetro. Você está chegando agora e dentro de tudo que a gente falou, queria saber, assim, o que você entendeu disso tudo para a gente ter uma noção, assim, do quanto a gente está conseguindo se expressar bem, sabe? O quanto a gente está conseguindo se fazer, ser claro o suficiente e tal. Mas se você Então, puder velho, e quiser, o que você para mim, entendeu disso? claro. Então, para mim é um universo novo, né, velho? Então, às vezes eu dou uma panguada aqui nos processos, porque é uma linguagem nova minha. Mas pelo que eu tô vendo, tá ligado? Vocês estão sincronizando coisas que são vários nós, né, velho? É muita coisa que vocês estão sincronizando, assim, né? Tanto saindo do plano físico para o plano virtual. E assim como para mim é um ambiente novo, às vezes eu passo longe, às vezes eu não entendo. Mas o que que Mas você, o que que você entendeu como piscina comum de recursos compartilháveis? O que que... então eu entendi que são vários, é um trabalho de várias pessoas que vocês estão querendo fazer um apanhado e transformar isso num protocolo, tipo assim, né? O que eu entendi é que são várias ações que vocês estão querendo juntar. Tá. Cara, eu acho que foi por um caminho ótimo, saca? Quando você falou em transformar isso num protocolo, eu acho que é... Beleza, eu acho que já fico parcialmente satisfeito, assim. Mas eu acho que eu posso complementar isso para melhorar o teu entendimento, que seria, assim, transformar isso num protocolo. Mas transformar o que num protocolo? As formas da gente distribuir recursos, nossos Isso, recursos que são abundantes, nossos recursos, entendeu? Porque imagina um cenário de que o que é abundante para mim, às vezes é escasso para uma outra pessoa. Então, claro. futuramente, seria bem legal a gente conseguir dar um match de uma coisa que é abundante para outra, chegar para mim, porque para mim está escasso, entendeu? Para o outro cara não vai fazer muita falta se ele, sabe, se ele distribuir uma parte daquele recurso. Só que para mim faz muita diferença, porque eu não tenho nada desse recurso. Então, futuramente, no mundo ideal, seria tipo o Uber mesmo, sabe? Alguém que está precisando de uma corrida e alguém que oferece corrida. Então, você Claro. acha, você dá o match, essa pessoa tá querendo chegar em tal lugar, no caso do Uber, né? E no caso da piscina comum de recursos compartilháveis, a pessoa está querendo realizar tal coisa, ela está precisando de tal coisa. Então, encontra quem tem aquela coisa e repassa. E aí depende de cada caso. Às vezes é mediante condição, às vezes é abundante, ou seja, só pega aí, não precisa me dar nada em troca. Às vezes não, às vezes, para você pegar isso aqui, você tem que desempenhar tais tarefas, sabe? Então, mas a grande sacada disso seria a gente conseguir criar essa cultura de distribuição e fluxo de recursos mesmo, para o recurso não ficar parado, ocioso, estragando, sabe? Quando tem outras pessoas que podem usar, que podem se beneficiar disso.
E aí, quando a gente fala em transformar isso num protocolo, é necessário que a gente faça algumas vezes entre nós, para depois a gente olhar o que a gente precisou fazer, né? Qual foram as etapas que a gente precisou fazer para chegar no resultado e depois sistematizar isso como um protocolo, né? Ó, é necessário fazer isso primeiro, depois fazer isso, depois fazer isso. Então, mas acho que, pô, você teve um entendimento um bom entendimento mesmo da coisa, apesar do pouco tempo, do pouco contato. E obrigado pelo teu feedback, cara, é valiosíssimo. Pode crer. Então, a gente está passando isso lá agora no grupo da Agroflorest DAO. Tem uma galera que vai começar, que nunca produziu agrofloresta, não tem noção nenhuma, e já tem o Diogo que tem já a agrofloresta já feita, né? A gente aqui tem alguns processos agroecológicos, mas nunca fez agrofloresta sintrópica. A gente fez plantio dentro da floresta, né? Já pegando a floresta alta. E aí a galera tá precisando de auxílio, né? De alguém que tem um conhecimento abundante para distribuir lá no grupo. São realidades que estão acontecendo em vários lugares mesmo, velho. Isso tá bem atualizado esse processo. Sim, e aí você falou de um aspecto, né? O auxílio com conhecimento, né? Ou seja, o que a pessoa está precisando? Nesse caso, seria conhecimento, alguém que tem um conhecimento para ir lá orientar, ajudar nisso. Isso é um tipo de recurso, conhecimento. Futuramente, não raro, né? Talvez, e é bem provável que vão precisar de ferramenta, por exemplo. Ferramenta já é um outro tipo de recurso, que ele é um recurso tangível, é algo material, né? É diferente do conhecimento que a gente pode passar online, pode passar via Google Docs, pode fazer uma chamada online, uma chamada telefônica e passar o conhecimento para a pessoa. O material é outro tipo de condição, né? O material, ele estraga com o tempo, ele tem, sabe, ele tem que ser guardado, ele tem que chegar até o lugar, até, sabe, até a pessoa que está precisando dele, e às vezes precisa de um serviço de logística, né? Entrega, sair de um lugar e levar para outro. Então aí ele já se torna uma coisa condicionada mesmo, sabe? Ó, eu não consigo teleportar uma ferramenta para você ir na sua agrofloresta. Para essa ferramenta chegar até aqui, a ferramenta para mim é abundante. Eu tenho aqui um ancinho e tenho uma enxada para capinar. Mas para ela chegar até você, eu vou ter que, sabe, contratar correio ou então algum serviço de entrega, a gente negociar tudo isso e essa ferramenta chegar até a pessoa. Ou como aconteceu com a primeira edição e a segunda edição da Feijoada Safra, alguém disponibiliza de forma empática, né, logística para isso. Ou seja, Sim, sim, seja disponibilizando um mas ainda veículo. assim Não, a gente estou dizendo consegue que, abstrair essa etapa logística, né? que alguém que disponibilizou a logística, certo? Como recurso. Eu posso entregar, eu vou disponibilizar o veículo tal, enfim, eu disponibilizo um Uber. Né? Por exemplo, a Priscila, ela disponibilizou o pagamento do Uber para que a Claudinha pudesse sair da casa dela e ir para o local que foi feita a segunda edição, entendeu, Arte? Então, ela disponibilizou a logística, né? Não foi peer-to-peer, né, nesse sentido. Foi um P2P, mas não foi um P2P clássico, né? Assim, tipo, eu estou disponibilizando, né? Eu não estou levando, tal, não, mas ela, enfim, disponibilizou recurso, né, monetário para que ela pudesse pagar o Uber, né, para poder se fazer presente lá no local que foi feita a Sim, segunda edição da Feijoada da Safra. sim. Isso, mas é uma experiência, sabe, Pablo, riquíssima. A gente percebe o quanto nós estamos capturados pela lógica da escassez, entendeu? Essa lógica escassez, super artificial, e quanto a gente causa estranheza para a gente, né? As pessoas causam muita estranheza você estar diante, porque a abundância não é acumulação, sabe? Na natureza, a abundância é acesso, né? Mútuo acesso constante. Então, causa estranheza a gente ter possibilidade de acesso, entendeu? A diferentes recursos. A gente não sabe bem o que fazer. A gente fica perdido. É como se a gente estivesse alfabetizando nesse sentido, entendeu? A gente estivesse voltando a engatinhar, a aprender a engatinhar novamente. Porque, assim, a gente está tão capturado pela escassez, cara, que é uma loucura isso. Total Não, e absurdo. eu bem acho que é uma coisa que pode ser facilmente compreendida dentro de uma dinâmica que nós brasileiros já conhecemos muito, sabe?
Acho que a única diferença disso aqui é que a gente está tentando transformar isso num protocolo, mas é uma coisa meio que assim, tentar sistematizar que ele me quebra esse galho, sabe? Que a gente faz via peer-to-peer com algum amigo, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente acaba mandando mensagem para um grupo de pessoas, os mais próximos amigos, eu não sei, cara, me quebra essa, tô precisando disso aqui, disso aqui, disso aqui. Então, meio que a gente já conhece isso, todo mundo faz, já praticou, ou já pediu alguma coisa para alguém, já, né, já pediu ajuda, ferramenta, dinheiro, o que quer que seja, ou já foi solicitado por alguém. Tá, me quebra esse galho aí. Eu acho que a gente está indo para um lugar aqui de uma sistematização e até registro, e poder visualizar isso. Porque esse caso da Priscila que tu falou, eu só sei agora porque você me falou agora, via oral, dentro desse encontro, desse SINCAP. Mas eu acho que a gente tem que ir para um lugar onde esses registros fiquem visíveis. E aí eu acho que a blockchain é um bom lugar para esses registros É, ficarem visíveis. Todos os tipos de acesso da piscina, sendo piscininhas ou sendo da grande piscina comum, enfim, tem que ter algum registro para isso ficar visível, né? Para a gente conseguir demonstrar que esse blueprint, deixar esse blueprint mesmo, de que essa dinâmica está acontecendo e poder ir lá e olhar os registros do que está acontecendo e, enfim, evoluir isso. mas nessa segunda edição, Latos, aconteceu, a gente só não fez isso na Web3, a gente fez isso na planilha. E o próprio É isso que eu me Thiago refiro. É tá isso mesmo que eu me registrado na refiro. planilha, tá bonitinho lá registrado na planilha. A gente fez até um movimento de fazer essa planilha no Charmverse. Lembra quando a gente começou a falar de fazer a coordenação, né? A rede de coordenação ligada à RIFI através da Greenpeace Brasil no Charmverse, né? A gente chegou a fazer esse movimento com a agroflorestal para fazer a piscininha, para acessar lá E sim, mas tu o percebe como elas mutirão. estão, como elas estão em locais diferentes? Se eu quiser Sim, ver sim, sim. acessos e piscina comum da água florestal, ela vai estar em uma tabela, ou às vezes, sabe, registrada em algum lugar, que é diferente do lugar onde ficou registrada essa tabela aí da piscina, da Priscila, e é diferente do lugar onde está a tabela do Tolkien E2C, que eu acho que é uma das expressões mais antigas dessa dinâmica. Então, sabe como são fontes de dados diferentes, e eu acho que a gente está falando aqui é em uma unificação disso tudo, sabe? E eu acho que a blockchain é uma boa escolha, porque, sabe, uma vez que fique salvo na blockchain, fica visível para todo mundo, independente de qual dinâmica que ela veio, sabe? De qual projeto que ela veio. E aí meio É, que salva na e blockchain agora todas as regras, a dinâmica que aconteceu naquela piscina e tá lá para todo mundo ver. Não precisa e a você gente, procurar a tabela, onde é que está registrado isso? Está na blockchain, e pô. a gente vai ter essa experiência agora, vamos ter essa experiência agora nessa cocriação da piscina comum de recursos compartilhados da interface do RE com o Java M3, acho. Já foi conversado que vai ter toda uma mini jornada, né, livre aprendente em cima de hypersearch, de karma gap, entendeu? Enfim, e até do Mirror, XYZ, né, como storytelling, coisa e tal. Então, a gente vai estar incorporando isso, essa piscina, né? Então, é isso, que eu acho que a gente está evoluindo mesmo, como você falou. Entendeu? Você voltou aí, Cauê? Tá, Voltei sim, tá de cara. volta? E tô de volta. Aconteceu um acidente aqui e minha companheira estava passando bem na hora. E foi um pouco traumático para ela. Mas Mas tá bom, tudo bem? Tudo bem agora? tá tudo bem sim. Ela só tava bem, bem tocada assim com o que aconteceu. É uma daquelas situações onde a realidade se apresenta de forma crua, né? E a gente precisa de um tempo ali para assimilar e acaba trazendo a gente de volta, assim. Mas então, voltando para o nosso assunto, eu tô de volta e complementando o que você estava falando, Vini, dos workshops com Charmverse, Karma Gap, essas coisas. A guilda já tem isso como meta, né? Então a gente vai ter diversos recursos aí que vão estar sendo gerados também, vão estar em inglês, né? Mas já podem servir de referência para a gente. Às vezes é só a gente seguir o mesmo rastro. Tá tudo acontecendo espelhado, assim, de certa forma. É bem legal que dá para conectar esses pontos, né? Mas voltando, se vocês quiserem me atualizar do que vocês conversaram, se vocês andaram um pouco na direção que a Não, gente estava, ou vocês a falaram de gente, outras coisas. a gente, a gente, a gente abriu espaço. A gente estava curioso para saber acessar, né? Saber
a perspectiva do feedback do Pablo, do que ele estava entendendo da conversa que a gente estava tendo aqui, né? E, e a gente ficamos, eu e Atos ficamos assim, ao mesmo tempo felizes, né? Não vou dizer surpreso, porque o Pablo está aí praticamente todo, ele está fazendo que nem você fez, né? Quando você chegou, conheceu o Rerê, está mergulhando aí, está chegando em todos os syncaps, que ele tem uma compreensão que a gente está dando vida a um protocolo, né? Então isso foi bem bacana. E aí o Atos fez uma expansão disso. E eu fui batendo essa bola com o Atos, falando, fazendo referência às experiências que nós já passamos, né? Da primeira e segunda edição da Rerê Feijoada Safra, em suma, para dizer como é que essa experiência é rica. E, por fim, o Atos está falando o quanto isso está presente na nossa própria cultura aqui no Brasil, né? Eu dou um jeito, eu vou ali, faço, coisa e tal, se abre. E, e que, na verdade, a nossa ambição é pegar um pouco desse jeito que já está presente culturalmente aí fora, né? E transformar isso num protocolo, né? Ligado à geração, ligado à Web3, mas onde a gente trata esse jeito, né, Atos, não mais como uma coisa à parte, né, do código-fonte da sociedade. Porque na sociedade que nós vivemos, esse jeitinho, ele não ele pode até ser valorado, mas ele não é valorizado, né? Ou seja, ele é valorado, quer dizer, que legal, você tapa, né, nas costas da pessoa, mas ele não é valorizado, né? Por quê? Porque ele não faz parte ali da matriz do código-fonte da sociedade, do que a sociedade lê como riqueza, ou geração de riqueza. E no tipo de trabalho que nós estamos fazendo aqui, Pablo, nesse sentido, a gente trata esse jeitinho, né, de você chegar, se abrir empaticamente, né, para fazer logística, enfim, disponibilizar recurso, como parte do código-fonte, como parte da matriz de geração de riqueza. Ou seja, ele é não só valorado, mas ele é valorizado também, né? E essa valorização já está vindo por parte do ecossistema nascente de financiamento regenerativo, né? de ReFi, né? Na forma de primitivos tecnológicos, né? E de primitivos culturais, assim. Então é isso, quer dizer, ou seja, é a diferença na Web 2 você ser tratado como usuário e na Web 3 você ser tratado, né, como co-criador, entendeu? Então, é uma diferença brutal. Ciberneticamente falando, são duas culturas completamente distintas. E é exatamente isso que o Rerê com o protocolo quer proporcionar para as pessoas e para os projetos. Foi basicamente isso que a gente estava conversando e trocando essa ideia aqui com o Pablo. Entendi, cara. Bom, eu acho que o Pablo tá na energia, né? Deve estar absorvendo tudo como uma esponja. Vou ficar aqui no aguardo do que vocês tiverem a fim de conversar, assim. Eu tô, ao mesmo tempo, fazendo várias outras coisas. Tem uma galera falando comigo aqui, eu tô tendo que responder também, mas tô por aqui. Não, a gente Eu já queria saber vai se a gente... a gente já vai partir para apreciação e checkout aqui. Eu só vou fazer uns updates aqui rápidos e a gente já pode partir para apreciação e checkout, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar é que a gente vai estar marcando novamente nessa quarta-feira, nota aí, Atos, por favor, 15h30, quarta-feira agora, 15h30, o sétimo SYNCAP de cocriação da piscina comum de recursos compartilháveis, a interface do RE, né, com o Node Hub V3, né? Muito importante você conseguir chegar junto, tá? Então, 3h30 agora, quarta-feira. Da continuidade. Com relação aos updates gerais, né? Os mapeamentos estão acontecendo, a gente vai estar retomando, né, o mapeamento relacional, que faz parte do mapeamento básico, né? A gente tinha feito esse recorte só fazer o relacional, mas a gente agora vai colocar ele como parte do mapeamento básico da Greenpeace Brasil na quarta-feira agora. O horário que seria de governança, né, vai estar sendo destinado para a gente dar continuidade a esse mapeamento. Então, isso é uma novidade em termos de mapeamento. A gente vai, em breve, a gente vai estar marcando também o mapeamento básico do seu projeto, tá, Pablo? Pela proximidade que você já está tendo com a Greenpeace Brasil, enfim, toda essa dinâmica de cocriação que já está acontecendo entre você e o Cauê, né? Então,
você já está elegível, olha, botei aspas, sabe? Já está elegível para poder fazer, usando a linguagemzinha, né, típica de Bitcoin e de ReFi. Você já está elegível para a gente marcar aí uma dinâmica de mapeamento básico, né, do seu projeto, desse projeto, né? Então, nós vamos estar vendo isso. Os outros mapeamentos básicos e críticos, eles continuam acontecendo. Então, essa semana vão estar nesse mesmo horário. Acredito que amanhã a gente vai conseguir, de fato, fazer, finalmente, né, o mapeamento crítico da Rizomar às 11 horas, tá? O mapeamento básico, né, da Eco Indústria Modular com o Christian às 17 e o mapeamento básico do Dreamland com a Esther Camilo às 7 da noite. Tá? Amanhã é terça-feira, correto? Quarta-feira agora, galera, eu vou estar literalmente, fisicamente lá no Arca Hub, tá? A gente vai estar acertando uma série de coisas lá. Então eu vou estar lá, vou passar o dia lá, então vai ser de lá que a gente vai estar retomando o mapeamento, né, relacional básico da Greenpeace Brasil, quarta-feira. Quinta-feira de manhã nós temos já certíssimo com o Diogo Jorge, né, a continuidade do remapeamento crítico da água florestal, 9 da manhã, e ainda para confirmar a continuidade do mapeamento básico, né, da valocracia com casta. De tarde nós temos às 15 horas. Ah, não, desculpa. Quarta-feira, amanhã, quarta-feira, me esqueci. Amanhã, quarta-feira, de 11 a meio-dia, que se mudou, tá? Quarta-feira, de 11 a meio-dia, tem um mapeamento básico da Keynote Studios com o Tomás, tá? Então, amanhã, quarta-feira, de 11 a meio-dia, tá? A gente tinha me esquecido disso. Tá? É porque a gente vinha fazendo as quintas, né? Mudou para quarta. Então, amanhã não, depois de amanhã, né? Quarta-feira. E aí, na quinta-feira, voltando para quinta, a gente tem às 17 horas a continuidade, né, da cocriação do novo framework orgânico organizacional do ciclo originário, às 5 horas. Às 8h30 da noite, nós temos a continuidade, aí, a reta final, né, do terceiro e último ciclo do WTF 3 Pega a Visão Caps, né, que a gente está agora detonando várias bombas cognitivas, etc. A última foi sobre DLT, foi muito bacana. Né? E já, ainda vão ter os camps, já está marcando os camps. A gente agora está conseguindo marcar os camps novamente que vão acontecer nos sábados. Né? Em suma, está acontecendo. Sexta-feira de manhã, né, podemos confirmar, né, a gente fazer um sync-up especial aí de workstream, de coworking, para a gente poder matriciar de que forma vai poder ser esse acesso a esse recurso cripto vindo da rodada, né, de Regen Coordination da Greenpeace para o ciclo originário do RE, né, para os mapeamentos que estão acontecendo, que interessam a Greenpeace Brasil, que o Cauê já listou. Então, a gente pode estar fazendo esse trabalho sexta-feira agora. De tardinha, ainda confirmar com a Claudinha 6 horas o remapeamento crítico da Doces Lembranças. 6 horas, não, 5 horas, tá? Da tarde. E não, 6 horas, perdão, 6 horas na sexta-feira. E às 7h30, ou às 7 horas, às 7h30 com a Lili, tá? Sendo que essa sexta-feira agora com a Lili vai ser para a gente falar justamente da proposta que vai ser co-criada com elas, né? Dessa primeira edição do Latim Hackathon aqui no Brasil, via o Rerê. A gente vai estar conversando disso sexta-feira agora com a Lili. Então, galera, é isso. Tá? Podemos deixar para hoje, o Sincap geral hoje, para falar um pouquinho de como vem sendo a experiência da Jornada da Água Florestal. Quem puder chegar vai ser ótimo, para poder as pessoas que estão chegando saber da existência, né, dessa proposta, etc. A Remo Vila já está com a sua primeira bateria de testes acontecendo. Tá? Ainda está na rede de testes, mas já tem uma primeira bateria de testes lá, de tarefas, né, acontecendo. Então, está começando a taxiar. Né? E é isso. Eu acho que a gente pode ficar por aqui. Fica à vontade, quem quiser começar para fazer a sua apreciação, né, e check-out, sua apreciação final e check-out. Quem quiser começar, pode ser você, Atos. Fica à vontade aí. Cara, meu check-out que eu saio contente e animado com as coisas tomando mais forma, enfim, celebro isso tudo. Tamo juntos. Passo pro Pablo. Então, eu também saio contente.
Hoje deu para pude dar uma contribuída aí no Sincap. E assim, desde que eu comecei a pegar a visão do Rerê, só tá fortalecendo aqui. Fico contente por projeto aqui da Estação Agroecológica poder fazer parte aí do protocolo. E é isso, da minha parte, vou estar participando sempre aí, que para mim é sempre satisfatório. Linguagem é bastante abrangente, bastante grande, e hoje eu saio contente. Falou, Vini. Cauê? Opa, eu saio contente também. Felizmente tive que interromper um pouco o fluxo que eu tava, mas tô por aí. Hoje não vai ter encontro da Dev Guild, então se você quiser sincar, a gente pode já sincar, já trocar umas ideias e tal. Amanhã tem outro sprint de trampo com a Fabulosa, vai ser amanhã de manhã. Então a gente vai soltar o link lá no grupo, quem quiser chegar. E, bom, saio animado aí com as coisas que a gente vai fazer essa semana. Achei que a gente conseguiu ser bem objetivo, assim. Da hora. Show de bola, galera. Lembrando que nós temos Sincap geral hoje a partir de 8, já com o ano 8 do Zoom People Spring aí já renovadíssimo, né? Mais um anozinho aí, o ano 8. E se der para vocês chegarem, vai ser sensacional, tá? Hoje vão estar chegando pessoas novas, então a gente vai ter a oportunidade de estar acolhendo novos projetos, novas pessoas, tá? Então, vai ser sensacional nesse sentido. Beijo no coração de vocês e vejo vocês mais tarde, às 8 horas. Valeu!